Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos lá com a nossa aula de matemática, terça-feira, 24 de novembro. Nosso assunto, gente, ele se encontra no capítulo 11, na página 106. Pegue aí o módulo de vocês, olha aí a imagem que está no livro de vocês aí. Números na forma decimal, tá bom, gente? Assunto novo. Então, vamos lá. Números decimais. Não existem só números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Entre o 1 e o 2 existem vários valores. Por exemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e até repare bem na tua régua. Eu sei que vocês têm uma régua em casa, né? Tá, na imagem aí tem uma régua mostrando aí para vocês. Entre os valores inteiros, vocês vão ver valores intermediários, né? Que estão, por exemplo, entre o 0 e o 1, tem outros valores, né? Esses números são chamados de números decimais, tá bom, gente? Então, vamos saber direitinho o que são os números decimais. Os números decimais, eles foram criados há cerca de 500 anos. Olha aí alguns números decimais: 0,43, 1,512, 1,2, 0,3, 8,1. Atualmente, esses números estão presentes no dia a dia das pessoas e são usados no mundo inteiro. Você pode até dizer que nunca viu, que nunca usou, mas você já viu, você já usou os números decimais aí na sua casa e em vários outros ambientes, tá bom? Entre os números que fazem parte do nosso dia a dia, os decimais, que são os números com vírgulas, aparecem com bastante frequência, gente. Quando em situações que a gente menos espera, né? Olha aí o termômetro que mede a temperatura. O que está indicando aí? 37,5. Olha aí o número decimal. Capacidade, que é quanto cabe um conteúdo líquido, né? 2,5 litros, lá no caso aí da Coca-Cola, né, gente? Preços é onde a gente mais vê, onde mais a gente tem contato com os números decimais. Tá aí o valor da gasolina, né? Diesel, etanol e gasolina, 1,999, 2,399, 2,799. E na calculadora, né? Quando você vai calcular, você coloca o pontinho ou a vírgula. Você pode observar que as medidas de um modo em geral e os preços são expressos quase sempre por números decimais. E aí tem mais alguns, né? Olha só, um preço aí, 0,50, que é 50 centavos. Uma medida, 3,50 metros, M de metro, vocês lembram, né? R$1,50, R$4,80, 3,30 metros, tá bom? Então, sempre você vai estar em contato com esse tipo de número. Assim como aconteceu com os números naturais, né, o ser humano teve necessidade de fazer cálculos com os números decimais. Como que eu vou fazer determinados cálculos utilizando esses números com vírgula? Quantos quilogramas dará na balança? Né? Preciso tirar 2,70 metros do rolo. Quanto sobrará? 4,50 o valor da pasta, R$3,20 o valor da caneta. Né? Quanto ele vai gastar nas compras aí? Então, os valores estão expressos aí com números decimais, tá bom? Será que o dinheiro será suficiente? Aí ele pensa, né? Ele quer comprar esses produtos estão aí, né, gente? Creme dental, escova, sabonete, aparelho de barbear, ele tem R$20. Então, como que ele vai fazer isso aí? Ele tem que somar, utilizando os números decimais e depois subtrair do valor que ele tem aí, que no caso são R$20, né? Então, sempre você vai estar em contato com esses números decimais, crianças. São muito utilizados em nosso sistema monetário, que é o nosso dinheiro, né? Assim, toda vez que compramos alguma coisa, nos deparamos com os números decimais. Quando você vai lá, tua mãe pede para você ir no comércio aí pertinho, você vai com a sua mãe, com seu pai comprar algo, né? Quanto que é um pacote de macarrão? R$2,50. Tá lá o número decimal, né? Você vai comprar o pão, até o pão, 60 centavos, 0,60. Então, ele está presente no nosso dia a dia e muito, né?
Onde mais a gente pode encontrar os números decimais, crianças? Nas medidas, né? Na régua, você vai medir um lápis, você vai medir o tamanho de um quarto, os números são decimais, tá bom? No dinheiro, tá mais em evidência no dinheiro, né? A gente tem mais contato. Temperatura, que é quando você vai descobrir quanto é que você está medindo de temperatura, né? E nos cálculos, você vai fazer determinadas continhas, né? São números que representam quantidades que não são exatas, porque tem a vírgula e, por exemplo, 12,5. Nem é só 12, nem é 13. É a metade, né? 12,5, falta 5 centímetros para chegar no 13. Então, são números que não são exatos, tá bom, gente? Escrita e leitura de números decimais. Vamos lá. Os números decimais são constituídos por duas partes, a parte inteira e a parte decimal, separados por uma vírgula. Nos números decimais, a parte inteira lê-se como nos números inteiros e na parte decimal devemos referir apenas a última ordem que constitui o número. Por exemplo, aqui tem um quadro, QVL, né? Aqui tem a parte inteira e aqui tem a parte decimal. Na parte inteira eu tenho as dezenas e as unidades. Na parte decimal, eu tenho as décimas, as centésimas e as milésimas. No caso aqui, eu tenho que valor eu tenho aqui, gente. Então, você vai dizer que tem 12 unidades e 345 milésimas, ou 12.345 milésimas, tá bom? De acordo com o quadro de ordem do sistema decimal, cada algarismo do número ocupa uma ordem no quadro. Olha só, parte inteira, centena, dezena, unidade, parte decimal, décimo, centésimo, milésimo. Então, aqui está representado, né, dois números e cada um no seu respectivo lugar. Os algarismos antes da vírgula, que é a vírgula que vem antes, esses aqui estão na parte inteira. Os algarismos depois da vírgula, que é esse daqui, os algarismos que estão à sua direita, eles representam a parte decimal, tá bom? E como é que a gente lê esses dois números aí, gente? O primeiro, você vai ler 16 inteiros e 162 milésimos. O número possui 3 casas decimais, por esta razão lemos milésimo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas na parte de décimos. E 23 centésimos. O número possui 2 casas decimais. 1, 2, tá bom? Por essa razão, a gente vai ler centésimo. Os números com vírgula que temos no nosso dia a dia são chamados de números decimais, como já foi falado aqui para vocês. E, em geral, tem uma fração decimal correspondente. Já estudamos frações direitinho, detalhadamente, né? As frações decimais possuem denominadores 10, 100 e 1000. Como é a leitura? Ó? Aqui é a forma, na forma de fração, os números, na forma decimal, e aqui a leitura, um décimo, centésimo, um milésimo, tá bom? Observe a seguir as frações com denominador. Denominador é a parte de baixo da fração, viu, gente? 10, 100 e 1000. E o número de casas decimais são os dígitos escritos depois da vírgula. Olha só. 2 décimos, 0,2. Aqui é o número em forma de fração e aqui é o número decimal. 13 centésimos, 0,13. Observe que aqui que o 100 vai representar 2, você vai botar a vírgula antes do zero e botar o número 13, porque aqui é a fração de centésimos. 237, 0,237. 3 décimos, 0,3. 48 centésimos, 0,48. 58 milésimos, 0,058. Décimos. Essa parte aqui, gente, ela se encontra no livro de vocês, na página 108, tá bom? Então, vamos lá. Nós já representamos a 10ª parte de unidade por meio de frações, né? Nós trabalhamos no módulo 3 todo o assunto que envolve frações para o 4º ano. Vamos estudar outra maneira de representá-la? Então, vamos lá. A figura ao lado representa uma unidade, essa figura aqui, ó. Ela foi dividida em partes iguais e uma delas foi colorida de azul. Primeiro eu quero saber quantas partes essa figura
foi dividido. Aí você vai contar, é muito simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você vai colocar bem aqui. Em quantas partes iguais essa figura foi dividida? 10 partes. A parte colorida de azul indica 1/10. Então, se está só 1/10. Se fosse 2, seria 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, né? E até chegar no 10. Podemos representá-lo utilizando fração, 1/10, número na forma decimal, 0,1 e por extenso, 1/10, tá bom? Aqui, ó, utilizando uma fração, um número na forma decimal, represente a parte colorida de amarelo da figura. Como é que você vai representar aí? Na forma de fração. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas partes estão coloridas? 6. Então, na forma de fração, você vai escrever aqui dentro 6 sobre 10, na forma de fração. Ou na forma decimal, 0,6. Tá bom, gente? Nesse capítulo, chamaremos número na forma decimal simplesmente como um número decimal. Tá bom, crianças? Na página 111, tem essa imagem aí da professora, né? E ela representa aí um número na forma decimal. Então, vamos lá. Ela escreveu o quê? 1 inteiro e 3/10 na lousa, né? Pediu para representar. Aí ela diz assim, a parte colorida de amarelo, que é essa aqui, dessas figuras representa o inteiro e 3/10, ou 1,3 na forma decimal. Olha só, que é o inteiro, por quê? Porque ela dividiu em 10 e ela pegou todas as partes, ou seja, ela coloriu todas as partes. Aqui tem outro inteiro, mas só que ela pegou o quê? Só 3/10, 1, 2, 3, tá bom? Que ela vai representar assim, ó, 1,3 décimos. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos centésimos. Saindo dos décimos, vamos para os centésimos, tá bom? Provavelmente você já escutou a expressão 1/100º de segundo, né? Ela significa que, dividindo 1 segundo em 100 partes iguais, devemos considerar apenas uma delas, o que equivale a um intervalo de tempo relativamente pequeno. Nos esportes de velocidade, por exemplo, um intervalo de tempo mínimo pode determinar a vitória ou a derrota de um competidor. Isso aí você está acostumado a ver aí em determinadas modalidades de esporte, principalmente corridas, né? E nessas modalidades é comum os atletas finalizarem a prova com diferença de poucos décimos ou centésimos de segundo. Na prova de 100 metros rasos, vence o atleta mais rápido nos 100 metros de pista. E nessa modalidade, quem se destaca é o jamaicano Usain Bolt. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. E aí tem a imagem, né, de uma disputa, isso aqui aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, viu? Ele conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos com um tempo de 9,81 segundos. Gente, é muito rápido. Né? Nem 10 segundos. Em segundo lugar, chegou o americano Jansen com 9,89. Já o terceiro lugar foi do canadense André Degrasse, de 9,91 segundos. Observando os tempos de prova informados na legenda da imagem, vemos que ocorreu uma diferença de apenas 8 centésimos de segundo do primeiro para o segundo colocado. Do segundo para o terceiro lugar, a diferença foi ainda menor, 2 centésimos de segundo. É muito rápido, gente, quase não dá para a gente perceber. No instante, eles percorrem 100 metros. É rápido demais. Então, o que você vai fazer aí? Você vai assinalar aí com X a forma decimal que podemos usar para representar 8 centésimos de segundo. 8 centésimos. Qual quadradinho você vai assinalar? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro quadradinho, onde tem 0,08 segundo, que é referente a centésimos, tá bom? Além da prova de 100 metros rasos, cite outras modalidades esportivas em que um pequeno intervalo de tempo faz toda a diferença. Podemos citar aqui, gente, uma bastante disputada que é a natação. A natação também, pequenos intervalos de tempo determinam quem vai ganhar e quem vai perder,
tá bom? Gente, as nossas atividades de hoje, elas estão nas páginas 106 a 118 no módulo 4, tá bom, crianças? Então, faça as atividades direitinho, qualquer dúvida, fale comigo no privado, tá bom? Até a próxima aula, só quero deixar um aviso aqui para vocês que amanhã, né, na quarta-feira, nós não teremos aula de artes, nós teremos uma aula extra de matemática, dando continuidade a esse assunto de números decimais, tá bom? Então, até a próxima aula, beijos!